Deus seja louvado. Obrigado. Glórias a Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito especial e esse é um ano profético, como você pode ver no painel. É o ano da manifestação da palavra de Deus em nós e do compromisso firmado na eternidade de renunciarmos o pecado. A palavra profética, ela tem um sentido espiritual porque ela é alcançada debaixo de oração. Nós buscamos a face de Deus, pedindo ao Senhor revelação sobre aquilo que Ele deseja realizar ao longo de todo o ano no meio da igreja. E eu creio que nenhuma das palavras proféticas já ministradas nos anos anteriores, bem como a palavra desse ano, se perderá ao final do ano, mas elas ficam registradas na nossa alma como um legado espiritual, como sendo parte do fundamento doutrinário. O Senhor tem nos confiado para que nós possamos compreender os mistérios da eternidade e, andando neles, possamos viver a palavra de Deus sendo descortinada dentro de uma orientação espiritual que nos permite compreender o plano de Deus para cada um de nós. Eu creio que o plano de Deus envolve o seu propósito eterno de salvar a cada um de nós. E para que nós sejamos salvos, nós precisamos compreender o significado da mensagem do Evangelho, da mensagem e da doutrina comunicadas pelo nosso Senhor Jesus e por meio do Espírito Santo revelada à igreja. O texto de 1 Coríntios que nós acabamos de ler é um texto que narra exatamente estes conceitos, que fala aos nossos corações dentro dessa perspectiva. A carta aos Coríntios é uma carta escrita pelo apóstolo chamado de Paulo. Nós sabemos que Paulo é o mesmo Saulo da região de Tarso, que cresceu dentro do judaísmo e que serviu primeiro a Deus de acordo com as normas judaicas, mas que por divina revelação se converte a Jesus, abdicando do judaísmo tradicional para uma nova perspectiva de fé, aonde no judaísmo já judaizante, um judaísmo já messiânico, na verdade, ele tem da parte de Deus revelações a respeito da graça. A graça de Deus é um dos termos mais presentes no Novo Testamento e ele é, sem dúvidas, a expressão do cerne, do sentido, da centralidade da mensagem do Evangelho. Então veja que o apóstolo Paulo tem a oportunidade de escrever uma carta, ou melhor, mais uma, de um total de pelo menos 3, que foram endereçadas à igreja que estava na região da Acaia, a igreja de Corinto, que era uma igreja estabelecida na capital romana, na região da Acaia, que para os dias em que se sucederam estes eventos, era o que os romanos consideravam a antiga região da capital Atenas, onde o Império Greco-Macedônio esteve estabelecido durante muito tempo, em especial para nós que gostamos da história bíblica, no período interbíblico. E a cidade de Corinto, enquanto capital romana, era a expressão do ideal romano. Havia, sem dúvidas, absorvido muito do comportamento da cultura religiosa grega, mas também possuía as características peculiares do pensamento romano que estava sendo disseminado por todo o mundo. Todo o entorno da região do Mediterrâneo já era governado e dominada por Roma. E nós observamos que, em virtude disso, havia um cenário apropriado para que não apenas o Evangelho fosse pregado, mas para que também conceitos pagãos e mundanos pudessem ser reproduzidos
porque o estilo de vida na capital Roma era reproduzida nas demais capitais romanas espalhadas por todo o território do Império. E ali, na região de Corinto, a igreja se estabeleceu mediante testemunho do Evangelho. O episódio da propagação do Evangelho nessa região fica e está registrado no capítulo de número 18 do livro de Atos dos Apóstolos, que narra a história da igreja. E nós observamos que o estabelecimento da igreja ali foi a oportunidade para que homens como eu e você, gentios, e é importante ressaltar que os gentios eram um termo utilizado para designar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que não fosse de nacionalidade judaica. Os gentios tinham um sinônimo, que era o sinônimo grego, ou seja, um homem não judeu podia ser chamado de gentio, que quer dizer das nações, ou poderia ser chamado de grego, pura e simplesmente, uma vez que todo o mundo gentílico, ou a grande parte do mundo gentílico, era influenciado ainda pela cultura grega, pela língua, idioma comercial que era o grego, apesar do Império Grego já haver declinado e o Império Romano se estabelecido. Então preste atenção, porque o apóstolo Paulo escreve esta carta para a igreja que estava em Corinto, muito provavelmente enquanto ele se encontrava na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma cidade litorânea importante, onde o evangelho também foi pregado, disseminado, e onde foi estabelecida uma base ministerial e missionária da Igreja de Cristo num continente próximo, o continente da Ásia Menor. A igreja de Éfeso teve o privilégio de poder contar com o ministério de Paulo por aproximadamente 2 anos e 4 meses. A Bíblia conta que ele esteve pregando ali, primeiro numa das sinagogas locais, depois na escola de um certo tirano de quem a história não consegue provar ser um personagem ou apenas um lugar onde o evangelho havia sido ensinado. E a Bíblia nos mostra que, estando ali na região de Éfeso, Paulo recebe da igreja de Corinto alguns questionamentos, provavelmente por meio de escritos, onde eles desejavam esclarecimentos doutrinários. E o que é doutrina? A doutrina é o conhecimento, o pensamento, o ideal, organizado, sistematizado. É o que nos permite compreender se o que nós fazemos, se há um grupo religioso, filosófico, científico, do qual nós participamos, está de fato influenciando a nossa maneira de pensar, agir e falar, porque a doutrina é a expressão deste pensamento. E o cristianismo é expressado por meio da doutrina cristã, que tem como origem os apóstolos da igreja. E eu preciso destacar para você que os apóstolos da igreja têm como primeiro apóstolo o próprio Cristo. A Bíblia em Hebreus 3:1 diz que Jesus é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Em João 20:21, Jesus é apresentado como sendo enviado pelo Pai. Ele diz aos discípulos ali: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a palavra apóstolo quer dizer enviado. Entre as atribuições do apostolado está o papel doutrinário. E é por isso que Atos 2,42 diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, verso de número 20, também afirma que a igreja foi fundamentada
na doutrina dos apóstolos e dos santos profetas, deixando muito claro que a doutrinação por meio dos apóstolos é necessária para que a Igreja de Cristo possa tomar conhecimento do pensamento revelado por Jesus Cristo, que cremos ser a revelação do Pai, uma vez que o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, revela que o Evangelho é a palavra de Deus divinamente inspirada. E ele diz isso colocando em pé de igualdade tanto o conteúdo do cânon do Novo Testamento, quanto sabemos ser inspirado o cânon do Antigo Testamento. E falando à igreja de Corinto, existe uma temática relevante que orienta a introdução e o desenvolvimento do conteúdo deste importante documento bíblico. A Bíblia mostra que havia em Paulo uma preocupação, a unidade do corpo da igreja. E é por isso que, desde o capítulo 1, a partir do verso de número 10, Paulo denuncia a prática de dissensões. Ele mostra que entre os cristãos haviam muitas discussões. Eles se dividiam, porque a igreja, depois de ter sido evangelizada e estabelecida, e o apóstolo Paulo era o missionário responsável pela implantação da igreja, a Bíblia mostra que eles tiveram a influência de outros evangelizadores, de outros doutrinadores, de outros apóstolos, o que fez com que a igreja se questionasse a respeito de qual linha de pensamento cristão eles haveriam de seguir. E eles se questionavam a respeito da perspectiva de Paulo, de Cefas, de Apolo ou de Cristo. Eles flutuavam entre muitas ideias. Paulo ministrava a respeito do Evangelho com ênfase na graça revelada. Pedro era símbolo de uma perspectiva de evangelho judaizante, onde o homem, para ser cristão, necessariamente tinha que também ser judeu. Vemos a perspectiva ensinada por Apolo, onde Paulo acaba nos fazendo perceber que os que criam uma perspectiva do evangelho segundo Apolo, que era um homem que conhecia apenas o batismo de João Batista e não o batismo com o Espírito Santo, provavelmente tinha uma perspectiva mais tradicional da fé, porque não pregava dons espirituais, não pregava batismo com fogo, não pregava milagres. Você está compreendendo? Mas havia os que criam apenas em Cristo, que aqui não quer necessariamente dizer que Jesus pensava diferente de Apolo ou de Cefas, que é Pedro, ou de Paulo, mas que ao serem designados alguns como aqueles que criam apenas em Cristo, aponta para um pequeno grupo que só acreditava na pregação do Evangelho se ela fosse seguida de milagres. Quem está entendendo isso? Amém? Então preste atenção, porque Paulo está em Éfeso por volta do ano 55 da era cristã, quando os da família de Cloé enviam a Paulo estas denúncias, como você pode ver em 1 Coríntios 1:11. E a Bíblia mostra que Paulo começa a trabalhar a perspectiva do entendimento do corpo de Cristo, enquanto instituição religiosa. E ele pergunta no verso de número 13: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Aqui ele está se referindo a algo que nós aprendemos com ele, ainda na carta aos Efésios, onde Paulo apresenta a igreja na sua plenitude, como sendo uma unidade, como eu e você, participantes de um mesmo
corpo espiritual. Você está compreendendo isso? Amém. E ele está mostrando para os irmãos que as dissensões não afetam a doutrina, mas afetam a unidade do corpo. E para que a igreja pudesse compreender a gravidade deste comportamento, ele deixa muito claro que ele, enquanto ministro do Evangelho, nunca batizou ninguém em seu próprio nome, mas batizou apenas alguns. Ele destaca, por exemplo, Cristo, Gaio e os da família de Estéfanas, como sendo os únicos de quem ele tinha memória haver batizado nas águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, preste atenção, porque na altura do verso de número 17 do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai começar a dar a perspectiva clara a respeito do sentido de sua chamada ministerial, do significado do Evangelho por ele pregado. Porque ele diz, e quando ele fala aqui, ele está fazendo a descrição de sua missão. Ele diz no verso 17, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não se faça vã. Perceba que, como eu disse na introdução, o apóstolo Paulo foi educado dentro de um ambiente judaizante. E a cultura, o sistema de educação judaico naquele tempo já era bastante exigente. E como a Bíblia descreve, e o próprio apóstolo Paulo dá testemunho, de que ele foi formado aos pés de Gamaliel, o que era considerado um privilégio, uma vez que Gamaliel era um dos rabinos mais concorridos daquele tempo. Nós tomamos conhecimento de que Paulo, na religião judaica, no conhecimento do Tanar, que é o conteúdo do Antigo Testamento, ele provavelmente, como diz, se destacava entre todos os da sua geração. Era um homem extremamente capaz, dotado de um extraordinário conhecimento, hábil com as palavras, eloquente, mas a Bíblia mostra que ele revela que ele foi enviado pelo Senhor ao encontro da igreja em Corinto, não com palavras de sabedoria humana, ou seja, ele não tinha preocupação nem a intenção de impressionar qualquer que fosse com o seu conhecimento. O que ele leva? Ele leva até aqueles irmãos apenas a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus aqui está expressada na mensagem da cruz, na palavra da cruz. E no que consiste a mensagem ou a palavra da cruz? A mensagem da cruz consiste na pregação do Evangelho na sua essência, ou como alguns têm denominado, o Evangelho raiz. A mensagem que produz salvação. Paulo estava procurando ser cirúrgico, objetivo, porque por meio dessa mensagem ele era capaz de levar ao conhecimento dos homens um grande mistério, o mistério da salvação, que só pode ser alcançada por meio do reconhecimento humano, dos pecados humanos de quem Paulo pôde escrever aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, que são responsáveis pela destituição do homem, do ser humano, do meio da glória de Deus. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em acordo com Romanos, capítulo de número 5, verso de número 12, a Bíblia diz que por meio da transgressão de um homem, todos pecaram. E porque todos pecaram? Porque entrou no mundo uma maldição. A maldição que entrou no mundo, a que Paulo se refere, diz respeito às consequências do pecado para a humanidade. Mas sabemos que quando o homem
cometeu delito ainda no Éden, o homem possuía um status espiritual imaculado. E esse estado imaculado do homem nos faz compreender que Deus criou o homem como um ser espiritual. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e porque o homem possuía as características previstas por Deus, no momento em que ele cria o homem e estabelece o homem na terra, o homem, alimentado diariamente pela vontade de Deus, não conhecia o mal, mas mediante a transgressão, e todos, creio, conhecem o momento em que o homem cai, é o instante em que Deus é desobedecido, o momento em que o homem revela incredulidade por duvidar de que aquilo que Deus havia declarado a respeito das consequências da desobediência não se cumpriria. E veja que quando o homem toca e come no fruto, se cumpre integralmente a palavra de Deus. O homem descobre o que hoje compreendemos como morte espiritual. O homem, vivendo as consequências da morte espiritual, sente vergonha da presença de Deus, se sente inapto a comparecer diante de Deus. Deus libera sobre o homem sentenças disciplinares e há uma ruptura entre Deus e os homens. E por que essa ruptura acontece? Porque o homem maculado pelo pecado perde a característica da santidade e, consequentemente, não pode mais interagir com o Deus Santo. Então é criado um vácuo, é criado um abismo entre Deus e os homens. Você está compreendendo? E porque esse abismo é criado, é necessário que o homem viva a experiência do resgate de seu estado pecaminoso. O pecado de Adão foi transferido a todos os seus descendentes, a toda a sua semente. E o que nós observamos pelo texto? Observamos pelo texto que Paulo está tentando mostrar para os irmãos de Corinto que a mensagem da cruz é o único meio de reconciliação entre o homem caído e o Deus Criador. Então veja que aqui a Bíblia está nos mostrando que o homem foi afetado pelos seus próprios delitos e desqualificado para viver diante de Deus. E ele está mostrando para os irmãos da igreja de Corinto que nada mais é importante do que receber a sabedoria de Deus expressada na palavra da cruz. E o que acontece na cruz? Na cruz está explícita a maior manifestação divina de toda a história. Aquilo que é resumido de maneira excelente no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, como acredito que a grande maioria sabe de cor. Ali o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vemos que a morte de Jesus na cruz do Calvário é símbolo de um sacrifício oferecido pelo próprio Deus em resgate do homem que havia caído em pecado, que carrega em si mesmo a natureza pecaminosa, para que por meio do sacrifício da cruz, por meio de Jesus Cristo, a humanidade, ou pelo menos todo aquele que crê em Jesus, pudesse ser reconciliado com Deus, reconduzido à comunhão do Salvador. Você está compreendendo isso? Então preste atenção, porque essa mensagem da cruz não é uma mensagem humana, ela é resultado do testemunho do próprio Deus, porque foi o nosso Deus que por meio da história prometeu resgatar o homem por intermédio de um Machia, por intermédio de um ungido, de um Cristo. E o Cristo foi ocultado ao longo de todos os séculos para ser revelado
no que a Bíblia chama de ápice da história, da plenitude dos tempos, para que fosse conhecido dos principados e das potestades a grande ou multiforme sabedoria de Deus. Porque o que não estava compreendido, quem seria o homem prometido por Deus, que haveria de pisar ou esmagar a cabeça da serpente, e que seria pela serpente ferido no calcanhar. Porque a Bíblia nos revela de mais extraordinário. Está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 7, onde a Bíblia mostra que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não foi vaidoso, orgulhoso ao ponto de não abdicar de sua posição na eternidade, de sua glória, para esvaziando-se em si mesmo, o que no original é chamado de kenosis. Pudesse ele, Deus, o Verbo, se fazer carne, assumindo uma forma humana como a minha e a sua, para que, na condição de homem, pudesse ele ser o nosso representante. E como representante humano, pudesse ele mediar, ou seja, se colocar entre Deus e os homens para interceder por nós. E Jesus faz isso na cruz, quando ele, na condição de sumo sacerdote, leva para Deus um sacrifício. E que sacrifício era esse? O seu próprio corpo. E quando ele entrega o seu corpo na cruz, a Bíblia conta que o seu sangue foi o preço mencionado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 20. O preço que é considerado ali um bom preço, um preço que foi pago por homens injustos, homens ímpios, homens pecadores. Veja que Deus pagou um preço elevado para que nós pudéssemos ser transportados do estado de trevas, do estado de morte, do estado de maldição, para uma nova realidade, para uma realidade de iluminação, uma realidade de vida, uma realidade de bênção espiritual. A respeito da bênção espiritual, a Bíblia diz em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso nos faz compreender que com a bênção com que nós fomos abençoados, toda a maldição é aniquilada. Porque a Bíblia nos ensina que a bênção prevalece sobre a maldição. Agora, é importante que nós tenhamos entendimento do que é a maldição, qual é a maldição e os seus efeitos. A maldição, de acordo com a palavra de Deus, é o estado de morte que entrou na humanidade. Eu e você, quando recebemos a palavra de Deus, a evangelização com o evangelho, com a mensagem da cruz, fomos vivificados no nosso espírito. Porque o nosso interior é composto de uma parte imaterial. Além do corpo, que é a parte material, a nossa carne, nós temos em nós uma parte imaterial. A Bíblia chama essa parte imaterial de alma e espírito. Alma e espírito não são a mesma coisa. Prova disso é que Hebreus 4:12 nos afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 fios. E o texto diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, discernindo pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ou seja, a mensagem da cruz, ela é comunicada para ir ao encontro do âmago do ser humano, o mais profundo do nosso interior, aonde nenhuma mão, aonde nenhuma habilidade humana, nenhum conhecimento científico, nenhuma ferramenta tecnológica pode tocar ou alcançar. Mas é aonde também está o grande problema do homem, a morte espiritual e a consciência pecaminosa. Porque a alma contém a nossa percepção do eu. É o nosso eu verdadeiro.
Na alma estão as nossas emoções, os nossos pensamentos, o centro da decisão. No espírito está o fôlego de vida. E é o espírito a porta de entrada para o mundo espiritual. Da mesma maneira que o corpo é a porta de entrada para o mundo físico. Nós só podemos acessar o mundo físico por causa do corpo. E só podemos acessar o mundo espiritual por causa do espírito. O problema é que a Bíblia descreve que o espírito humano está mortificado até que ele seja vivificado pela palavra de Deus. E entenda que o estado mortificado do espírito humano não significa que o homem não possa interagir com o mundo espiritual. O que a mortificação do espírito revela é que o homem não pode interagir com Deus. E é essa grande dinâmica. Porque o estado de morte espiritual produz como maldição duas circunstâncias. A primeira, a morte espiritual é uma sentença dada por Deus ao homem. Deus disse ao homem que o homem é pó e ao pó ele tornará. Então a morte física é uma sentença oriunda do pecado humano. E o problema é que ele introduz o homem nessa maldição. A morte física é o indício de que o homem também está morto espiritualmente. E após o tempo de vida física, o homem será submetido a um julgamento final, a um juízo final. E os homens serão julgados segundo as suas obras. E o detalhe é que a Bíblia nos ensina que todo aquele que não crê em Jesus já está condenado. Isto por quê? Porque Deus possui atributos. E entre os atributos de Deus, além do amor, da misericórdia, da sua bondade, da sua benignidade, está manifesta a sua justiça. E a justiça de Deus impede que Deus permita que o ímpio seja impunizado. Ou seja, não haverá impunidade no mundo espiritual. Cada um responderá diante de Deus pelos seus atos. Por isso a Bíblia afirma que todo aquele que pecar, que toda alma que pecar, essa morrerá. O destino de todo pecador é a morte. O destino de todo pecador é o juízo final, onde prestará contas a Deus. E por não haver alcançado pela fé justificação diante de Deus, é importante compreender que ninguém pode escapar da morte se não for por um indulto. O que é o indulto? O indulto é uma sentença de perdão. O indulto é uma manifestação de graça, é um favor real. O indulto é um direito que pertence apenas a Deus por ser soberano. Então veja que a Bíblia utiliza a fé como um instrumento de reconciliação do homem com Deus. Por isso Paulo escreve na carta aos Efésios: pela graça, ou seja, pelo favor, pelo indulto de Deus, sois salvos por meio da fé. E a fé é importante, porque a Bíblia mostra que a única coisa que pode agradar a Deus em nós é a fé. O homem, depois do pecado, se tornou um ser tão mau, sujeito e capaz de tantas maldades, tais quais eu e você não conseguimos nem imaginar, que Deus se propôs a destituir o homem da sua glória. A glória de Deus é a expressão do seu reino, do seu domínio. E por isso, a única coisa que permite a Deus, de acordo com sua soberania e majestade, se voltar para o homem é o fato de alguns dos homens, mesmo no estado de maldição, se dirigirem a ele e invocarem por ele. Isso diante de Deus é, sem dúvidas, uma atitude louvável. E esse ato, essa disposição humana em se voltar para o Criador e reivindicar do Criador a sua aproximação, de revelar ao Criador o seu desejo de se relacionar com Ele, a Bíblia mostra que tem um peso de fé.
A Bíblia diz em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador é recompensador, abençoador. E eu preciso que você entenda que a única maneira do homem alcançar a bênção, o favor de Deus e se livrar da maldição da morte e do pecado está associada à expressão de fé na crença de que o Deus é vivo, o Deus bíblico é vivo, é real. Amém? E veja que o Deus real deu testemunho de seu Filho. A Bíblia mostra que quando Jesus foi batizado por João Batista, uma voz do céu declarou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando os discípulos estiveram no Monte da Transfiguração, a Bíblia mostra que uma nuvem de glória se manifestou do céu. E do meio da nuvem uma voz dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Então a Bíblia está revelando para nós que Deus deu testemunho de seu Filho. E o Evangelho é baseado no testemunho de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 10, diz que aquele que não creu no testemunho de Deus, mentiroso o fez. E qual é o testemunho de Deus? O testemunho de Deus é este: que creiam no seu Filho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna. Qual é o testemunho de Deus? O testemunho de Deus para os homens é que Ele enviou Jesus Cristo para nos libertar, para nos salvar dos nossos pecados, para quebrar toda a maldição. Veja que a maldição é representada pelos delitos humanos, pelas práticas, pelos comportamentos humanos que de alguma maneira ofendem a Deus. E por que ofendem a Deus? Porque Deus, enquanto soberano, estabeleceu na eternidade princípios espirituais que são a expressão de sua perfeição. E eles foram compartilhados conosco por meio de leis. Leis que revelam o pecado humano, que revelam o caráter humano. Preste atenção, porque o homem pode pecar de muitas maneiras. O homem pode pecar por meio da sua conduta, através do furto, do roubo, da idolatria. O homem pode pecar por intermédio da violência. O homem pode pecar por meio da corrupção, da desonra a pai e mãe. O homem pode pecar por cobiça da mulher do próximo, do patrimônio do próximo. O homem pode pecar diante de Deus, por se curvar diante de imagens, por confiar em deuses estranhos. E todos os pecados produzem algum tipo de maldição. Porque além da natureza pecaminosa que recebemos de Adão, nós também podemos sofrer aprisionamentos espirituais. Eu quero que você faça a distinção entre a morte, que é a primeira maldição, herdada naturalmente pela humanidade, por sermos semente de Adão, da maldição de aprisionamento, cadeia espiritual, produzida pelos nossos próprios delitos, os nossos próprios pecados. Quem está compreendendo? Porque a Bíblia fala do pecado enquanto natureza pecaminosa, e a Bíblia fala de pecados como práticas pecaminosas. E muitos, além da natureza pecaminosa, carregam ao longo da sua vida o registro de práticas pecaminosas. E essas práticas já descritas são pela Bíblia denunciadas como obras da carne. Porque são obras da carne. Porque têm origem no desejo que a nossa carne carrega, que o nosso ser possui, de se satisfazer com as coisas disponíveis do mundo, independente da sua moralidade, independente de sua conveniência.
independente de sua licitude. E é por isso que Paulo diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Por isso que ele diz que todas as coisas nos são lícitas, mas não nos deixaremos dominar por nenhuma delas. Ele está falando a respeito da necessidade de cada homem resistir na sua carne para não se entregar à dissolução, não se entregar a práticas, a comportamentos impuros, infrutuosos, maldosos, malignos. Você está compreendendo? Você está compreendendo? Então veja que as práticas pecaminosas são aquelas que produzem aprisionamento espiritual. E porque elas produzem aprisionamento espiritual, preste atenção, elas produzem aprisionamento espiritual porque a expressão pecado significa no original hamatia, errar o alvo. Qual é o alvo? O alvo é fazer a vontade de Deus. Para isso o homem foi criado. É esse o propósito da existência humana. E toda vez que o homem realiza ações contrárias à vontade de Deus, revelada por Deus na sua palavra, o homem inevitavelmente está atingindo o alvo errado. O interessante é que a Bíblia associa o erro do alvo à satisfação da carne. Então veja que se errar o alvo é satisfazer a carne, acertar o alvo significa contrariar a carne. Acertar o alvo significa voltar para a vontade de Deus. Você está acompanhando isso? Em 1 João 3,8 a Bíblia diz que aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, desde o Bereshit, desde o Gênesis. Porque a Bíblia associa a prática do pecado à reprodução do comportamento do opositor de Deus. E o interessante é que no mesmo capítulo, o apóstolo evangelista e profeta João nos apresenta o seguinte retrato. Ele nos mostra a experiência de Caim e Abel. E ele chama Caim de filho do diabo, enquanto ele associa Abel a filho de Deus. E o interessante é que ele também justifica o porquê Caim é filho do diabo e porquê Abel é filho de Deus. Ele descreve que Abel é considerado filho de Deus porque as suas obras, ou seja, as suas atitudes, o seu comportamento era justo. E o que é o comportamento justo? É alguém que anda em retidão, é alguém que anda no direito, é alguém que tem hábitos, costumes, princípios alinhados com os divinos. A Bíblia nos mostra em Gênesis 4 que tanto Caim quanto Abel receberam de Deus o que a teologia chama de Torá oral, ou instruções orais. Por que eles receberam? Porque o texto mostra que eles sabiam que ao final do cabo de dias era necessário ofertar ao Senhor. Eles sabiam como ofertar. E por que eles sabiam? Porque Deus disse para Caim: Caim, por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Porque Deus exigiria o bem de Caim. Deus exigiria o bem de Caim, porque Caim tinha consciência do certo e tinha consciência do errado. Então veja que Caim comete o pecado de maneira consciente. Ele oferece a Deus o que não deveria conscientemente. Ele mata o irmão conscientemente. E essa consciência é a evidência da maldade no ser humano. Então veja que para que o homem não se entregue à maldade, é necessário que ele não se deixe dominar pelo mal. Quem está compreendendo isso? O problema é que o pecado dá legalidade ao diabo. E o que é legalidade? Legalidade é um princípio de direito. O mundo espiritual é regido por princípios. Paulo revela esse princípio da legalidade quando ele fala em Romanos 6,15 a respeito do seguinte princípio. Ele diz que nós somos servos daquele que escolhemos servir. Se escolhermos servir,
o pecado, somos servos da desobediência. Se servirmos a desobediência, somos servos do pecado. Se servirmos a obediência, somos servos da justiça. Ou seja, o homem se torna, de alguma maneira, escravo, ou do que é errado, ou do que é certo. O homem não vive emocionalmente, moralmente e espiritualmente de maneira autônoma. Não existe um limbo no mundo espiritual. Ninguém vive no mundo espiritual em uma penumbra. Ou o homem anda na luz, ou ele está em trevas. Você está compreendendo isso? A questão é que a Bíblia nos ensina que Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, não é possível que alguém que anda em trevas, que pratica as trevas, de alguma maneira tenha comunhão com a luz. A Bíblia diz que a luz e as trevas não tem comunhão, não tem parte uma com a outra. Não há comunhão entre luz e trevas. Você está compreendendo isso? Então o detalhe é este: aquele que comete pecado é do diabo. O diabo tem legalidade sobre a vida do homem que anda na prática do pecado. E aqui, irmãos, nós temos um grande segredo. Nós temos um grande segredo, um grande mistério. Eu e você estamos tratando com o conhecimento de princípios espirituais que podem te fazer compreender a salvação e compreender a morte eterna. O homem que comete pecados está dando ao diabo legalidade para o dominar. Porque desde o princípio o diabo comete pecado. Logo, a Bíblia nos faz compreender claramente a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus obedecem a Deus. Os filhos do diabo desobedecem a Deus. Você está compreendendo isso? Então, observe que diante desse cenário, a maldição só pode ser quebrada pela manifestação do Filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E então o versículo conclui dizendo que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? O pecado. Como o Filho de Deus desfaz as obras do diabo pela cruz. Aleluia. Porque na cruz Jesus verdadeiramente levou sobre si as nossas culpas, as nossas condenações. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. E é esse o conceito levado pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Ele queria que as maldições fossem quebradas, que eles fossem salvos, libertos. Por isso ele leva a sabedoria de Deus. Mas era necessário compreender que a origem de toda maldição é o pecado humano. Mas o pecado, como eu disse anteriormente, não pode ser compreendido apenas pela prática da corrupção, da idolatria, do paganismo. Existem outras práticas pecaminosas que precisam ser enaltecidas. Entre elas, as práticas dos pecados sexuais. Abra de novo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Verso de número 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Prostituição aqui é um termo abrangente para todo tipo de prática imoral, ilícita. Você está compreendendo? Então veja que eu comentei inicialmente que uma das principais razões pelas quais Paulo escreveu a carta aos Coríntios era o estado de dissensão que havia na igreja.
A unidade do corpo, a comunhão dos santos, estava sendo comprometida por alguns que, pelo seu comportamento, estavam levando as pessoas para discussões infundadas, discussões que não edificavam a igreja. Então, eles começaram a se partidarizar dentro da igreja. E toda vez que o partidarismo começa a se evidenciar, eu sou de fulano, sou de Beltrano, eu prefiro Beltrano, prefiro Ciclano, você pode ter certeza, por trás disso existe atividade demoníaca. Por trás disso existem obras da carne. E Paulo denuncia essas coisas, porque ele está buscando comunicar aos irmãos o que é essencial para a salvação. E o que é essencial? Cristo crucificado. Por isso ele diz, no verso 21 do capítulo 1, visto que como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. E do que ele está falando? Ele está falando da obra da criação. Deus criou todas as coisas. Ele estabeleceu todo o universo, todo o meio ambiente, colocou o homem no centro de tudo isso. Mas os homens não conheceram a Deus por sua revelação geral. Não compreenderam a sabedoria de Deus. Então, aprove a Deus salvar os crentes, os que crerem, pela loucura da pregação. E é por isso que nós pregamos. Aleluia! Nós pregamos porque os homens não reconheceram a Deus através de suas obras e manifestação. Eles não conheceram a Deus pela evidência do seu poder. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1 também, quando ele diz que Deus claramente é visto e reconhecido pela manifestação do seu poder e da sua divindade na obra da criação.